Olá, meu nome é Ziel Machado, eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde, em São Paulo. Eu gostaria de enviar um grande abraço a toda a nossa comunidade dispersa nos lares nesse dia e também um abraço a todos aqueles que, não sendo parte da nossa comunidade, nos acompanham por meio desses vídeos. Esses vídeos têm por finalidade oferecer um recurso pastoral, um recurso devocional para que o tempo de culto familiar possa ser instruído com a Escritura Bíblica. Então nós esperamos que cada um de vocês possam desfrutar da presença do Senhor e dessa renovação que a sua palavra traz em nossas vidas. 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Na semana passada, nós conversamos sobre o tipo de realidade que nós estamos vivendo. Um mundo marcado por muitas más notícias. E que nós, como cristãos, portadores do Evangelho, que é a boa notícia, somos chamados a levar a boa notícia nesse mundo, nesse contexto marcado pelas más notícias. Nós vimos um problema, que é o perigo quando a igreja, que é portadora da boa notícia, se torna parte da má notícia, pela forma como a igreja interage na sociedade. Então nós somos, como igreja, portadores das boas notícias, chamados a interagir nesse contexto de más notícias, sem cair no perigo ou no erro de, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, acabarmos sendo uma caricatura do nosso entorno. E agindo assim, nós seremos parte do problema e não parte da solução. Seremos parte das má notícias e não portadores das boas notícias. E aí nós vimos o exemplo de Jesus com os discípulos, quando Jesus os advertiu para a sua forma de pensar. Chamou a atenção sobre o fermento, porque o fermento estava alterando os sentidos de percepção da realidade dos discípulos. Eles tinham coração, mas não sentiam, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não escutavam. E quando os sentidos de percepção da realidade não funcionam, a atuação na realidade reflete esse não funcionamento da percepção da realidade. Portanto, Jesus disse, vocês têm que, como discípulos, estarem atentos. Cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento dos herodianos, com a forma de pensar desses líderes que acabam atrapalhando a forma como vocês pensam e atuam na sociedade. Então nós somos chamados a ser parte das boas notícias, não somente pelo que trazemos como mensagem, pela maneira como nós atuamos nesse meio. No dia de hoje, nós lemos então o apóstolo Paulo fazendo a seguinte recomendação à igreja de Corinto, que nós devíamos ser adultos na nossa forma de pensar. Não agir como criança, mas como adultos. É interessante que para uma igreja, o apóstolo Paulo, a quem ele chama de irmãos, diz que é possível que a igreja possa pensar, ou o cristão possa pensar como uma criança. E ele diz então, parem de pensar como criança, mas sejam adultos na sua forma de pensar. Nesse mesmo contexto de 1 Coríntios 14, ele fala sobre a necessidade de amadurecer, sobre a clareza do pensamento, da forma de entender e de agir da igreja que traz edificação para toda a igreja. Então, o fato de sermos igreja de Jesus Cristo não nos torna automaticamente maduros na nossa forma de pensar.
Nós, como Igreja de Jesus Cristo, somos chamados a amadurecer a nossa compreensão da realidade, amadurecer a forma como nós interagimos com a realidade, como nós lidamos com a realidade. Então, sendo cristãos, nós não podemos considerar como algo automático, como algo dado, que o fato de sermos cristãos nos faz maduros na nossa forma de pensar. Nós devemos ser maduros na nossa forma de pensar. Isso é muito interessante porque o apóstolo Paulo, no início da carta aos Coríntios, faz menção a essa igreja de que eles têm todos os dons. 1 Coríntios 1,7 diz: a vocês não lhes falta nenhum dom. Então, uma igreja cheia de dons pode pensar, bom, nós temos tantos dons se manifestando em nosso meio, isso é um atestado da nossa maneira madura de pensar a fé e de viver a fé. O que não era o caso da igreja de Corinto. Mesmo tendo dons, e todos os dons, a forma de pensar e agir não estava adequada. Então, duas coisas aqui que nós devemos que pensar adequadamente. Uma, o fato de sermos cristãos não assegura que sejamos maduros na forma de pensar. Devemos ser, mas não assegura de forma automática. Segundo, o fato de haver uma presença atuante do Espírito em nosso meio, por meio dos sinais e dos dons, também não é um atestado automático da nossa forma de pensar como maduros. Nós devemos crescer nessa forma de pensar. Essas manifestações e presença do Espírito Santo são sinais da graça de Deus e não um atestado automático da nossa forma de pensar. Portanto, é necessário, como cristãos, que nós venhamos a amadurecer nossa forma de pensar. Nesse caso, é muito interessante lembrar sempre que o cristianismo não é um suicídio intelectual. A fé é contrária à visão e não contrária à razão. 2 Coríntios 5, 7, Romanos 1, 17, o mesmo apóstolo Paulo menciona que nós vivemos pela fé e não por vista. Portanto, nós temos o desafio de, como cristãos, seguir pensando e pensando de forma madura. O mundo em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, apresenta situações, apresenta desafios que nos fazem refletir e pensar, para os quais não há respostas tão fáceis. Nós temos que fazer escolhas, nós temos que atuar na sociedade como cristãos, mas nós não podemos achar que podemos, de forma simples, de pouco madura, interagir sem pensar adequadamente. No Brasil que nós temos nos dias de hoje, é muito importante que a forma de pensar e a forma de atuar da igreja reflita a maturidade dessa igreja, que considera o seu entorno, considera a palavra de Deus, toma tempo para processar, para pensar, para agir de forma adequada nessa situação. Então, por que é importante nós desenvolvermos uma mente cristã que nos permita pensar de uma forma madura? Primeira coisa importante é que quando nós desenvolvemos a nossa mente cristã, a nossa perspectiva cristã da vida, nós glorificamos a Deus. E por que nós glorificamos a Deus? Porque Deus é um ser racional, Ele nos fez à sua imagem, portanto nós também somos seres racionais. Deus nos deu a natureza, nos deu a escritura, que são duas expressões racionais da sua revelação, para que nós pudéssemos dedicar a nossa mente a entender, a explorar as razões da sua revelação, seja na escritura, seja no universo. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão, um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, mesmo sem palavras. No final do capítulo 19 de Salmo, ele diz: e a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, mais desejável do que o ouro. Então, tanto a Escritura como a revelação geral de Deus na natureza são expressões desse Deus que é um ser racional ao qual nós devemos dedicar a nossa mente para entender.
Toda pesquisa científica está baseada no fato de que o universo é algo lógico, portanto, passível de compreensão. Então, quando nós nos dedicamos a entender a revelação de Deus, seja por meio da natureza, seja por meio da sua palavra, nós glorificamos a Deus, nós cumprimos com o propósito para o qual a nossa mente foi criada, uma mente para entender, para prescrutar, para examinar. Então, uma mente madura é uma mente que no exercício da sua vocação glorifica a Deus. Uma segunda dimensão pelo qual o desenvolvimento da nossa mente cristã, o amadurecimento da nossa forma cristã de pensar produz um bom benefício em nossas vidas é que uma mente madura enriquece a nossa vida cristã. Vou dar um exemplo disso. Na adoração ao Senhor, o Salmo 9:10 diz assim: aqueles que te conhecem confiam em teu nome. Os que te conhecem confiam em teu nome. Então, a adoração é uma resposta àquilo que Deus nos diz. Deus nos fala e, em resposta à sua palavra, nós o adoramos. Eu me lembro no tempo que eu passei trabalhando na Espanha com um grupo de estudantes universitários, me chamou muita atenção a liturgia dominical de algumas igrejas na Espanha. Aqui no Brasil nós temos o hábito de termos um tempo de cânticos, oração e logo de exposição bíblica, cânticos e oração. Lá na Espanha era o contrário. A primeira parte do culto era a exposição bíblica. E depois da exposição bíblica, o dirigente nos dizia assim: bom, tendo Deus falado, agora como nós respondemos a Ele? E aí vinha o tempo de orações e o tempo de cânticos, como resposta àquilo que Deus havia dito por meio da sua palavra. Então, quando nós respondemos a Deus em sua palavra, quando nós depositamos nele a nossa confiança e respondemos a ele, nós estamos amadurecendo a nossa forma de pensar. E isso enriquece a vida cristã. Uma outra dimensão do enriquecimento da vida cristã tem a ver com a maneira como nós tomamos decisões. A famosa frase: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tem um salmo, Salmo 32, 8 e 9, que é muito interessante nesse aspecto. O salmo diz assim, que o Senhor vai ensinar, vai orientar, vai guiar, mas não vai fazer como quem conduz o cavalo, quem conduz a mula, porque o cavalo e a mula, eles não têm entendimento. Nós temos entendimento. Então o Senhor vai guiar, vai orientar, vai ensinar, mas não de forma irracional. Deus não nos guia de forma irracional. Mesmo quando a vontade de Deus vai além da nossa compreensão, ela não é contra a nossa compreensão, ela simplesmente vai além da nossa compreensão. Embora nós temos esse desafio de que os caminhos do Senhor não sejam os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não sejam os nossos pensamentos, como nós temos lá em Isaías 55 descrito, nós somos chamados a enriquecer a nossa vida cristã por aprender a responder ao Senhor em adoração quando Ele fala conosco, por aprender a discernir a vontade de Deus por meio da sua palavra, por meio do seu ensino. Então, desenvolver a mente cristã nos permite não só glorificar a Deus, mas enriquece a nossa vida cristã. Uma terceira dimensão importante desse processo de amadurecimento da vida cristã tem a ver com o testemunho cristão no mundo. Nós somos portadores das boas novas. Portanto, nós somos chamados a interagir com o nosso entorno, com as pessoas do nosso contexto e ajudá-las a compreender o plano de Deus expresso em Cristo, o plano de Deus expresso na sua palavra. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,11 o seguinte, que nós devemos persuadir para levar as pessoas a Cristo. Olha o verbo, persuadir. De que maneira nós fazemos então? Usando argumento, persuadindo. Então a forma de fortalecer o testemunho evangelístico é
persuadindo as pessoas, convencendo as pessoas sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre a sua morte e ressurreição, o significado da sua morte e da sua ressurreição. O próprio apóstolo Paulo dá o exemplo quando Lucas, no livro de Atos, capítulo 19, 8 e 10, diz que Paulo estava na escola de Tirano 3 anos, 5 horas, 6 dias por semana, persuadindo as pessoas, convencendo as pessoas, ensinando as pessoas sobre Cristo. Então, uma mente madura, uma mente que se desenvolve e amadurece, é uma mente que aprende a glorificar a Deus por meio desse processo. É uma mente que aprende a enriquecer a sua vida cristã, porque confia no Senhor, porque adora ao Senhor, porque discerne a sua vontade por meio da sua palavra e porque fortalece o nosso testemunho de Cristo, levando as pessoas a conhecer a Cristo, persuadindo as pessoas a conhecer a Cristo. Todos nós que já tivemos a oportunidade de ser convidados a ajudar na resolução de um conflito pessoal, sabemos o benefício que é ouvir o outro. Quando nós, numa situação de conflito, ouvimos uma só pessoa, a nossa percepção pode ser adulta, mas não é uma percepção completa. E nós nos dedicamos a ouvir a outra pessoa, o outro lado, e quando nós ouvimos o outro lado, nós temos uma visão um pouco mais abrangente e temos a possibilidade de ajudar na resolução daquele conflito. Então, para que nós tenhamos uma percepção madura da situação, numa situação de conflito pessoal, é importante que a gente ouça os dois lados. Os dois lados. Se nós ouvirmos um lado só, a nossa percepção ficará limitada. Então, por mais que nós estejamos informados sobre a situação, nós estamos informados de uma forma insuficiente. Por isso é necessário ouvir o outro lado. Esse é o benefício de pensar de forma adulta e madura, porque nós podemos ouvir outros lados e considerar de forma melhor essa situação. Então, uma mente cristã, uma mente madura, não é uma mente religiosa, não é uma mente que só pensa em aspectos religiosos. Uma mente cristã, uma mente madura, é aquela mente que pensa todos os aspectos da vida desde uma perspectiva cristã. É aquela mente que absorveu a revelação bíblica, absorveu os temas da Escritura, os princípios da Escritura, e olha para a realidade à luz desses princípios, desses temas, desses valores expressos na revelação bíblica. Então, uma mente cristã é essa mente que busca a vontade de Deus e relaciona essa vontade de Deus com todos os aspectos da vida. Todos os aspectos. Nós somos chamados, então, nesse contexto de más notícias, a trazer essa boa notícia. Não somente na forma como nós falamos, mas também na forma como igreja nós vivemos. Como disse no início, o perigo sempre é de que a gente tenha uma escuta inadequada, uma atuação inadequada, que reflita mais a nossa imaturidade, a nossa forma de pensar como criança e não a forma de pensar como adulto. Mas o apóstolo nos recomenda que a gente deve ser, como criança, somente naquilo que se refere ao mal, mas devemos ser adultos na nossa forma de pensar. Um autor chamado David Gill escreveu um livro em 1984, The Opening of the Christian Mind. E nesse livro ele colocou algumas características da mente cristã. Ele diz que uma mente cristã madura é uma mente teológica, porque tem o foco em Deus e na palavra encarnada de Deus. É uma mente histórica, porque ela é formada pelo passado, vivendo de forma responsável no presente, refletindo sobre o futuro. É uma mente humanitária,
porque ela está profundamente comprometida com as condições dos seres humanos, com o bem-estar de todos os seres humanos. Disse que é uma mente ética, porque ela é sensível aos padrões morais de Deus. Disse também que essa mente é uma mente confiável, porque ela se compromete em obediência à revelação de Deus como verdade. Disse que essa mente é estética, porque ela aprecia o bom, o belo e o verdadeiro. Eu faria um acréscimo. Eu diria que essa mente é também uma mente ecológica, porque ela se preocupa com a criação, com o bem-estar da criação no qual nós vivemos. Portanto, uma mente cristã madura é uma mente teológica, uma mente histórica, uma mente humanitária, uma mente ética, uma mente confiável, uma mente estética e uma mente ecológica. Aspectos da vida, aspectos do mundo ao nosso redor, aspectos da história marcada por más notícias, onde nós somos chamados a ser parte das boas notícias, portadores da boa notícia. A igreja com cristãos que pensam de forma madura são essas primícias da nova criação. A igreja protagoniza essa experiência de ser essa nova criatura em Cristo, essa nova vida, essa nova forma de viver como comunidade, esse testemunho na história desses projetos de esperança, de reconciliação, projetos de transformação. Vou citar novamente o livro do meu amigo Azemiro Hoffman, A Cidade na Missão de Deus. Ele diz assim: a missão urbana, essa ação da igreja na cidade, é um protesto contra a ruína da cidade civilizada. A ruína da cidade civilizada que experimentamos. Essa missão busca uma visão espiritual capaz de abranger todo o conselho de Deus, contextualizado ao caos urbano. Que coisa linda! A nossa ação na cidade, uma ação madura da igreja na cidade, é um protesto ao caos, à ruína da cidade. A ação de uma igreja madura na cidade é um testemunho de vida dessa nova criação de Deus, desses novos valores de Deus, de maneira que nós podemos dizer à cidade que está em ruína, ao mundo que está em caos ao nosso redor, que há uma outra forma de viver, que uma outra vida é possível. Mas para que isso aconteça, nós não podemos pensar e agir como crianças. Nós devemos ser maduros em toda a nossa forma de pensar, porque esses sinais de ruína da cidade, esses sinais de caos do nosso entorno, demandam da igreja um pensamento maduro, para que ela possa fazer boas escolhas, que ela possa discernir, entender o contexto e propor alternativas nesse contexto. Que lindo se a igreja fosse vista, ou seja vista, dessa forma. Essa comunidade é um protesto contra o caos, contra a ruína. Eles são emissários, porta-vozes de uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Que em Cristo, por Cristo e para Cristo, uma outra forma de vida é possível. E nas comunidades, na igreja formada por crentes maduros, esses pequenos sinais dessa nova vida vão se evidenciando, de maneira que vão testemunhando na história, no meio do caos, que uma outra forma de vida, que uma outra vida é possível. Sendo assim, nós devemos ser adultos em toda a nossa forma de pensar. Como é que nós podemos expressar também essa maturidade?
O texto bíblico nos adverte, nos convida a orar, por exemplo, por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. 1 Timóteo 2 nos diz isso. Orar pelas autoridades. Parte do testemunho cristão é orar pelas autoridades, sejam locais, municipais, estaduais, federais. Nós vivemos em nosso país uma crise de liderança em todos os níveis. Nunca foi tão necessário como hoje orar por nossas autoridades, por todas elas, em todos os poderes, para que possamos ter vidas pacíficas. Uma segunda forma que nós podemos mostrar essa ação madura da igreja na cidade é com o nosso compromisso com a verdade, pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, 8, diz: nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. No contexto que nós vivemos, nunca foi tão importante quanto agora o compromisso com a verdade. Um compromisso que passa por falar a verdade, por viver a verdade, por exigir a verdade, por transmitir, seja por meio das mídias sociais, seja por meio das nossas conversas, a verdade. A oração, para que tenhamos vida tranquila, o compromisso com a verdade. Uma terceira dimensão dessa ação madura da igreja na cidade vem pelo poder do Evangelho, pelo testemunho do Evangelho, de maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Mateus 5,16 fala sobre isso. De que forma nós devemos atuar na cidade? Essa forma que se torna um protesto contra a ruína da cidade. Essa forma que vai fazer com que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. E a quarta coisa que mostra a maturidade da ação da igreja em resposta ao problema do nosso mundo é essa solidariedade do grupo cristão, essa solidariedade dessas minorias ativas, o testemunho dos cristãos que no meio da pandemia estão partilhando, estão preocupados com o próximo, estão mobilizando pessoas. Então, uma ação madura da igreja na cidade, ela é marcada pela oração, ela é marcada pelo compromisso com a verdade, ela é marcada pelo poder do exemplo, seja no testemunho público do Evangelho, seja nas suas ações concretas na história, e ela é marcada também pelo seu engajamento como uma expressão de solidariedade nesse mundo no qual nós vivemos. Para que a gente atue como portadores de boas novas, num contexto marcado pelas má notícias, é necessário que, como igreja, nós não atuemos como crianças. É necessário que nós atuemos como adultos na forma de pensar e sejamos adultos na forma de agir. É necessário que cada um de nós tenha esse compromisso de amadurecer por meio da palavra de Deus, da vida comunitária, da vida espiritual. Amadurecer a nossa forma de entender o texto que nos inspira e o contexto no qual nós vivemos. O mundo não precisa de uma igreja infantil. O mundo precisa de uma igreja capaz de agir de forma madura. E por meio da sua atuação, por meio do anúncio do Evangelho, por meio do compromisso de uma vida do Evangelho, protestar contra toda forma de ruína da cidade, evidenciando esse projeto redentivo de Deus para a história, por meio de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos adultos como igreja em todo o nosso proceder, na nossa forma de pensar e também
na nossa forma de agir. Que Deus nos abençoe. Eu tenho pensado esses dias, né, na nossa comunidade e tenho me perguntado como será que estão todos, né? As famílias da nossa comunidade. E eu penso que alguns devem estar levando relativamente de forma tranquila esse momento, esse confinamento. De repente estão tirando coisas até positivas desse período que a gente está passando. Sei também que algumas famílias, algumas pessoas estão tendo algumas dificuldades, né? Mas posso imaginar que muitos da nossa comunidade têm passado por um período bastante difícil. E me chama a atenção que muitos telejornais e em muitos lugares a gente vê a hashtag vai passar, querendo dar uma certa esperança pra gente, né? O que é muito legal. E eu fico pensando que nós, como cristãos, temos a plena certeza de que isso vai passar, independente do resultado final dessa história. Isso a gente tem aprendido tanto na nossa igreja, né? Que independente das circunstâncias, nós sabemos o final da história e quem está no trono dela, né? E pensando nisso, eu me lembrei do Salmo 139, que diz: Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço, antes mesmo que eu fale. Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existisse. Então a hashtag vai passar está bem firmada no nosso coração, porque a gente sabe que a todo lugar que a gente for, que em todos os nossos dias estão sendo guiados por Deus e em todos os momentos Ele está ali com a sua mão estendida para nos ajudar, nos confortar, nos consolar, né? Para onde eu poderei fugir de Deus? Mesmo que eu quisesse fugir, Ele me encontraria, né? E não há momento da nossa vida que esteja fugindo do seu controle. Então, eu vou mudar essa hashtag para hashtag com Deus
tudo vai passar. E a gente já sabe o final dessa história. Eu vou cantar, com a ajuda do Lucas e da Sara, uma música baseada nesse salmo. Não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece, aprenda agora. Tá bom? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde eu irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, 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 Senhor. Pai, eu te louvarei, louvarei, louvarei. Eu te louvarei, 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 Senhor. Pai, eu te louvarei, louvarei, Essa música que a gente vai cantar agora é para as crianças cantarem junto com os papais e as mamães. Eu vou fazer uns gestinhos aqui que eu não sei se está certo, porque a tia Ilka nunca me ensinou esses gestinhos. Mas eu quero aí vocês fazendo os gestinhos que souberem e cantem bem forte e pode bater palma, ok? Vamos lá, eu tenho aqui Lucas e Sara para me ajudar, ok? Vamos cantar, bem animado. De suas mãos, se Deus cuida dos lírios do campo, não deixando faltar
obra de suas mãos. Se Deus cuida dos lírios do campo, não deixando faltar o que comer, o que vestir, sei que Ele vai cuidar de mim. Então vou descansar, a Ele entregar meu coraçãozinho e confiar que o Papai do céu sempre vai ouvir minha oração. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, vivemos dias maus. Vivemos dias marcados pela morte. Mas nós confiamos no Senhor, que tem sido nosso refúgio de geração em geração. Ajuda-nos, Senhor, a entender como a vida é breve, para que a gente possa viver com sabedoria. Tem compaixão de nós, Senhor, e nos ajude a viver de forma madura, adulta, no meio desse mundo que demanda de nós respostas adultas, atitudes adultas, formas adultas de ver a vida. Seja sobre nós, Senhor, a Tua bondade e faz prosperar, Senhor, nossos esforços. Voltamos, Senhor, a interceder por todos aqueles que estão na linha de frente, atuando de maneira intensa no cuidado das pessoas que estão enfrentando problemas da pandemia e outras enfermidades. Que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas. Que o Senhor abençoe aqueles responsáveis por transportar na ambulância os enfermos, a equipe de limpeza, toda a equipe de apoio administrativo. Dê a cada um deles e às suas famílias a sabedoria, a proteção, a esperança. Oramos especialmente pelas famílias enlutadas, Senhor, que em muitos casos não têm tido a oportunidade sequer de despedir-se adequadamente dos seus queridos. Essa dor da perda e essa dor da separação tão drástica, Senhor, só o Senhor pode produzir a cura e o consolo necessário para esses corações. Então pedimos ao Senhor que console essas pessoas. Senhor, os números continuam crescendo, os números de óbitos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a encontrar caminhos para controlar esse processo, para dominar esse processo, para reverter esse processo. Senhor, abençoa todos aqueles comprometidos com a cura, seja na gestão da cidade, seja na produção de medicamentos, seja na pesquisa por uma vacina. Senhor, que o Senhor multiplique e abençoe os esforços de suas mãos, de suas mentes. Dê às autoridades a empatia e a sabedoria necessária para tomar decisões que nos permitam lidar melhor com essa tragédia que se abateu sobre nós, que se abateu sobre o mundo. Oramos pelo mundo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos os países que estão lutando com essa enfermidade terrível. Que o Senhor dê sabedoria aos empresários e generosidade a cada um deles, para que ajudem os governos municipais, estaduais, nacionais, federais, nesse processo de reencontrar um caminho adequado para a atividade profissional, para a produção de riqueza, de maneira que as famílias tenham como se manter e se sustentar.
mas que isso seja um processo de profundo amadurecimento e um processo empático, onde a vida humana não seja colocada em segundo plano. Que o Senhor os dê sabedoria, que seja a generosidade e a empatia que nutra as decisões de caráter econômico, para que possamos voltar à vida, à plena vida, em todos os aspectos. Que essa dor transforme onde devemos ser transformados como nação. Que essa dor nos faça mudar. Que essa dor nos faça considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, que Ele os capacite em tudo que vocês precisam para fazer a vontade dEle. Que o Senhor produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Meu desejo é que você tenha uma semana de paz, segura, tranquila. Que o Senhor abençoe a você e a seu lar, todos os seus queridos. Que o Senhor abençoe as autoridades da localidade onde você mora. Vamos continuar seguindo as orientações das autoridades sanitárias, fazendo o que podemos fazer, usando as máscaras, lavando as nossas mãos, sem esquecer também de lavar o nosso coração, meditando na palavra do Senhor, para que Ele faça com que a nossa forma de pensar seja adulta e não uma forma infantil, para que possamos viver de maneira adulta, dando respostas adultas às situações que demandam de nós a maturidade que o Senhor deseja. Um forte abraço e até a próxima vez.